Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o irmão Miqueias. Como prometido e comentado no vídeo anterior, eu vou contar aqui para vocês um pouco do meu testemunho, um pouco daquilo que o Senhor fez na minha vida e mais uma vez frisando que tudo que eu vou falar aqui é para glorificar o nome de Jesus. Mais importa que Ele cresça e nós venhamos diminuir. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Bom, como comentado no outro vídeo, irmãos, eu vou contar aqui para vocês algumas coisas que Deus fez na minha vida, né? Eu tive um encontro com o Senhor Jesus e glórias a Deus por isso. Ele teve misericórdia da minha alma e hoje eu olho para a minha vida e penso, se não fosse o Senhor na minha vida para me resgatar e me transformar, aonde eu estaria hoje? Não é verdade? Glória a Deus. Irmãos, como eu comentei com os irmãos, então esse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o testemunho do que Deus fez na minha vida, o que Deus tem feito para a glória do nome dele, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu acho importante dizer aqui, já no início desse vídeo, nós somos em 4 irmãos, né? Eu tenho um irmão e 2 irmãs, e minha mãe criou a gente, nós 4, praticamente sozinha, né? Meu pai veio a falecer quando eu ainda tinha 4 anos de idade, ou seja, eu era muito novo, eu não tenho memórias do meu pai, e minha mãe criou a gente sozinho, né? E quando eu era muito criança, tinha alguns amigos que eu conhecia que naquela época eram adultos, só que eu era muito pequeno. Eu não me lembro a idade que eu tinha, era uma criança muito pequena, e todos nós sabemos, irmãos, que criança, ela não tem malícia, né? Ela não tem malícia, então eu não tinha malícia, eu não sabia de muitas coisas. Por esse motivo, o inimigo ele se aproveita de certos momentos para achar alguma brecha, né? E o que aconteceu? Eu comecei a sofrer abusos sexuais por alguns homens quando eu era ainda muito pequeno, quando eu era muito criança. Só que eu não sabia o porquê que aqueles homens falavam aquelas coisas para mim, eu não sabia o que eles estavam me ensinando, me pedindo para fazer certas coisas e eu não tinha malícia, né? Então eu não sabia o porquê que eles me pediam aquilo. Eu não tinha, vamos dizer assim, consciência do que era aquilo, né? A gente, hoje olhando para trás, a gente entende que aquelas coisas que eles pediam eram totalmente erradas, era um abuso sexual, né? E numa dessas ocasiões, irmãos, o que aconteceu, né? Esse homem que naquela época era adulto, eu era muito criança, ele começou ele sempre me pedia para fazer algumas coisas, né, referente ao corpo dele, e ele tentou sim abusar sexualmente de mim, só que ele desistiu por ver que eu era criança, porém ele fazia outras coisas comigo e me pedia para fazer outras coisas com ele também, né? Devido a isso, irmãos, toda a minha infância e toda a minha adolescência eu fui perseguido por esse pecado, né? Por esse mal do homossexualismo, né? Então, durante toda a minha infância, toda a minha adolescência, o inimigo se aproveitou disso, né? Porque o inimigo sempre precisa de brechas nas nossas vidas para ele poder agir. Devido a isso, eu comecei vamos dizer assim, né? Com outros meninos, né? A gente falava na época, né? Vamos se esfregar um no outro, fazer essas coisas que os irmãos sabem muito bem. Então, devido a esses abusos sexuais, né? Que não foram uma vez, foram várias e várias vezes, porque esse homem que iniciou, né, esses abusos comigo, hoje um deles não está mais vivo, né? Deus levou ele muito cedo, e glória a Deus que Jesus levou ele salvo, né? Glória a Deus que Jesus salvou a alma dele, um deles foi salvo. Aquele homem que deu início a esses abusos sexuais, o Senhor mais tarde veio a salvar ele, só que ele faleceu muito cedo, então hoje ele não está mais vivo. Mas glória a Deus que morreu salvo, né, irmãos? Glória a Deus. Mas esse homem que iniciou esses abusos, ele contou isso para os amigos dele. E esses outros amigos dele também começaram a abusar de mim, né? Eles me pediam até para ir até sua casa, durante o dia, durante alguns períodos, né? Eu sempre falava, minha mãe, eu vou na casa de tal, fulano tal, e eles faziam esses abusos comigo, né? Então um homem passou para outros homens, e devido a isso, durante toda a minha infância e toda a minha adolescência, todo esse sentimento vinha até mim muito forte, né? Devido a isso, então, em alguns momentos da minha vida,
Por exemplo, eu cheguei a beijar outros meninos, né? Beijar outros meninos, a gente sempre marcava encontros na casa de um, né? Porque naquela época a gente jogava bastante videogame, gostava de dormir um na casa do outro. Então sempre, na minha adolescência, acontecia isso, né? Acontecia de eu acabar me encontrando com outros meninos devido a isso. Porém, irmãos, num determinado momento da minha vida, né? O mal ele sempre tem que ser cortado pela raiz, né? Ele sempre tem que ser cortado pela raiz. O que aconteceu? Na minha adolescência, então, e isso faz 13 anos atrás, né? No ano de 2012, e eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que eu só estou contando esse testemunho a mando do Espírito Santo. O Espírito Santo falou fortemente comigo que eu deveria contar, que eu deveria testificar o que Jesus fez na minha vida para que outras pessoas fossem alcançadas e libertas pelo poder de Deus. Porque existem muitas pessoas hoje, irmãos, e a gente vê isso muito forte na internet, que existem pessoas que elas não acreditam no poder de Jesus. Que Jesus ele não pode libertar a gente desse erro, desse mal, mas Jesus ele pode sim. Jesus ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas porque Ele é Deus. Glória a Jesus. E nós não podemos limitar a nossa mente ao poder do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, então, na minha adolescência, no ano de 2012, ali eu era adolescente, e eu conheci um outro rapaz, comecei a andar com esse outro adolescente, né? E através de uma brincadeira, de uma zoação, vamos dizer assim, né? A gente falou uma coisa um com o outro brincando, e através disso eu comecei a ter relações sexuais com esse adolescente. E naquele ano de 2012 inteiro, irmãos, eu vivi uma vida de pecado. Eu quero dizer bem claro aqui para que os irmãos entendam e depois não surjam comentários, né, sobre esse assunto. Eu, Miqueias, me deitava com esse outro adolescente como se eu fosse uma mulher, né? Então a mulher da relação era eu. E eu passei um ano inteiro, o ano de 2012 inteiro, vivendo uma vida de pecado, uma vida tendo relações sexuais com esse outro adolescente menino. Então, e era interessante, irmãos, que o inimigo é tão sujo e astuto, né, que eu anotava, eu fazia anotações num papel e eu colocava todos os dias, né, de todos os meses daquele ano que eu tinha relações sexuais, né? Então todo mês quando eu fazia a relação sexual com aquele adolescente eu anotava, né? E eu quero dizer bem claro para os irmãos, como era a minha vida. Eu achava que aquilo era um amor verdadeiro. Eu amava aquele outro adolescente e sabe quais eram os meus pensamentos? Os meus pensamentos naquela época eram: quando eu crescer, quando eu me tornar adulto, eu vou me casar com esse adolescente. Sim, eu quero me casar, eu quero ter uma vida, porque dentro de mim eu achava que aquilo era um amor verdadeiro, era um amor lindo, era um amor que vinha da parte de Deus, né? E esses eram os meus pensamentos. Então eu pensava coisas ruins, né? Porque a Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo. Então os meus pensamentos eram: quando eu crescer, eu vou arrancar o meu órgão genital, eu quero me casar, eu quero fazer casamento, eu quero construir uma vida com esse outro adolescente. Porém, irmãos, nessa época, graças a Deus, e eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que eu sempre escondi isso da minha família. Eu aprontava às escondidas. A minha irmã mais velha e a minha mãe, a minha irmã mais nova também, elas desconfiavam, né, que eu fazia tais práticas, né, porque em determinados momentos, quando eu estava na minha casa, algumas vezes elas chegavam da igreja, chegavam da rua e vamos dizer assim, quase que elas em alguns momentos me pegaram no ato, né, mas eu sempre escondi. Mas graças a Deus e as orações da minha mãe e das minhas irmãs, elas sempre estavam ali orando também. O meu irmão estava orando por mim nessa época também. Eles estavam orando por mim, então, através dessas orações, o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Ele começou a trabalhar na minha vida e eu passei o ano de 2012 inteiro na vida de eu. Quando virou o ano, no ano de 2013, irmãos, eu comecei a ir para a igreja, né? Eu já fui para a igreja quando era criança, quando era adolescente algumas vezes, porém eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Afastado dos caminhos do Senhor. E eu não me lembro da minha adolescência se eu aceitei Jesus, na minha infância eu aceitei Jesus, eu não me lembro dessa parte.
E aí no ano de 2013, no ano de janeiro de 2013, eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, exaltado seja Deus, eu comecei a ir para a igreja, né? Comecei a ir para a igreja com a minha irmã mais velha, com a minha irmã mais nova, com a minha mãe, né? Nós congregávamos ali na Igreja do Brasil para Cristo. E ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né? Eu me afastei desse adolescente, tudo aconteceu, irmãos, do nada, repentinamente. Eu me afastei desse adolescente do nada, né? Tudo aconteceu de repente na minha vida. Então eu me afastei desse adolescente, comecei a ir para a igreja e nesse momento o Senhor começou a trabalhar na minha vida, né? Nesse momento o Senhor começou a trabalhar na minha vida de uma forma muito forte, né? Então comecei a frequentar a igreja. Naquela época eu comecei a fazer aulas de teclado. A minha irmã mais nova fazia aulas juntamente comigo, ela toca violão e guitarra, até hoje toca abençoadamente. Minha irmã está assistindo esse vídeo, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, meu irmão também, em nome de Jesus. A minha irmã mais velha, a minha mãe, que com certeza estará assistindo esse vídeo. E aí, irmãos, eu comecei a ir para a igreja, comecei a fazer aula e aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Porém, eu não tinha aceitado a Jesus ainda, né? As pessoas acham hoje que aceitar Jesus é uma brincadeira, que é somente levantar a mão e isso é um ato normal. Eu não tinha aceitado Jesus ainda, eu estava frequentando a igreja, eu era apenas um frequentador de igreja, né? Mas o Senhor já tinha começado a trabalhar na minha vida. Porém, irmãos, o que aconteceu? Esse sentimento começou a querer voltar de mim, né? Esse sentimento começou a querer voltar para a minha vida, muito forte. Naquela época eu estava trabalhando e estudando, né? Trabalhando e estudando no ano de 2013, eu estava trabalhando e estudando, estudava à noite no ensino médio, e tudo aquilo começou a querer voltar para a minha vida. Glória a Jesus. Todo aquele sentimento ruim, aquelas coisas malignas, começaram a querer voltar para mim, né? O inimigo começou a lançar dardos inflamados para que eu voltasse às minhas práticas, né? Para mim voltar às práticas, para mim continuar com tudo aquilo. E um certo momento, irmãos, eu quero dizer aqui, contar algo muito profundo para os irmãos, e eu esqueci de mencionar isso no início do vídeo, né? Eu quero dizer para os irmãos que tudo que eu estou contando é para glorificar a Jesus, como eu já mencionei, e eu nunca, irmãos, iria contar o meu testemunho. Quando Jesus ele me salvou, o sentimento que veio ao meu coração foi: nunca eu vou falar para ninguém onde Jesus me tirou. Tanto é que durante anos eu escondi isso da minha família. Eu escondi isso da minha esposa, eu escondi isso da minha mãe, porque eu não queria que as pessoas soubessem o que Deus fez. E eu reconheço, irmãos, que eu era muito egoísta, né? Eu era muito egoísta porque nós precisamos testificar o que Jesus faz na nossa vida. É interessante que em diversos momentos na Bíblia, nós encontramos a Bíblia dizendo sobre os testemunhos de Deus, né? Os meus testemunhos e estatutos. E hoje eu entendo que quando a Bíblia menciona testemunhos, é os testemunhos que o Senhor gera através das nossas vidas. Exaltado seja Deus. E quando o Senhor me salvou, eu tinha isso no meu coração. Eu falei: nunca que eu vou contar para ninguém o que eu praticava, que eu me deitava com homens, que eu tive relações sexuais, que eu fui abusado. Não. Até que um dia, irmãos, eu estava de madrugada assistindo o testemunho do pastor Juliano Fraga. Se você nunca assistiu o testemunho dele, assista o testemunho do pastor Juliano Fraga. Foi um testemunho que mexeu muito forte com o meu coração. Por ver, exaltado seja o Espírito Santo, o quanto Deus é poderoso, o quanto Deus ele é maravilhoso, né? E assistindo o testemunho do pastor Juliano Fraga numa madrugada, o Senhor visitou o meu coração muito forte. E ele falou para mim: você precisa falar o que eu fiz por você. Você precisa testificar o que eu fiz por você, o que eu fiz na sua vida. Aleluia. E ali, irmãos, naquela madrugada eu tive uma visita muito forte de Deus. E Deus ele fez algo tão tremendo naquela madrugada, porque todo aquele egoísmo saiu da minha vida, todo aquele medo de falar o que Deus fez na minha vida, todo aquele receio, né? Ele saiu da minha vida, todo aquele medo, ele caiu por terra. E é naquela madrugada o Senhor me visitou de uma forma tão tremenda, irmãos, que coisas que eu não me lembrava, coisas que eu passei, o Senhor me lembrou. Foi como se eu viajasse no tempo, sabe? Foi como se eu tivesse ali um arrebatamento de espírito, literalmente dizendo, e o Senhor me levasse a reconhecer o que Ele fez na minha vida. Eu me lembrei dos leprosos, né? Porque 10 leprosos, Jesus falou para eles: podem irem visitar. Eu não me lembro dessa passagem bíblica, mas eu me lembro um pouquinho que Jesus falou para ele: podem ir visitar, né? Podem ir visitar, se eu não me engano, o sacerdote, mostrem-se a eles.
E no meio do caminho eles foram curados, porém um reconheceu e voltou para dar glória a Deus, né? Eu me sinto como esse leproso, que eu estou voltando no tempo para glorificar o nome de Jesus, as obras que Ele fez na minha vida. Aleluia! E ali o Senhor, irmãos, me visitou de uma forma tão profunda que eu me lembrei de coisas que eu não me lembrava. Foi como se eu viajasse no tempo e Deus me lembrasse detalhes do que Ele fez na minha vida. Porque hoje eu olho para mim, irmãos, e eu olho para a vida de algumas pessoas que infelizmente estão nesse erro, na vida desse pecado, e eu olho e agradeço a Deus porque eu poderia estar como elas. Se não fosse Jesus hoje, eu estaria no mundo. Se não fosse Jesus hoje, eu estaria no mundo e fazendo coisas horríveis, vivendo no abismo. Mas agradecido seja o Senhor através da minha vida, através desse vídeo, que me salvou e me libertou. Aleluia! E desde o momento que o Senhor trabalhou na minha vida, eu falei, não, eu preciso testificar. Eu preciso gravar o meu testemunho. E uma vez, irmãos, eu também estava lendo alguns comentários de alguns vídeos e uma pessoa comentou assim no vídeo: nem Jesus falou sobre o homossexualismo, ele nunca falou nada sobre isso, quem somos nós para falar? E uma vez eu pensei sobre isso, né? E eu pensei sobre isso e falei, nossa, será que Jesus nunca falou? E eu somente pensei, e o Espírito Santo falou comigo, ele falou sim, quando ele falou assim, assim, assado. Aí foi quando eu peguei a Bíblia, comecei a mergulhar na Palavra de Deus e trouxe aquele outro vídeo que já compartilhei aqui no meu canal. Se você não assistiu aquele vídeo, por favor, aqui você encontra Jesus falando sobre o homossexualismo. Sim, Jesus ele falou. Nós encontramos referências bíblicas com palavras ditas por Jesus, onde ele fala sobre o homossexualismo, mas ele falou com muita profundidade. Amém? Glória a Deus. E aí, irmãos, eu já estava indo para os cultos, eu já estava frequentando a igreja, quando esse sentimento começou a querer voltar para mim. Essas coisas ruins comecei a querer voltar para a minha vida. Até que num dia, antes de eu me deitar, né, percebendo, passando aquela luta espiritual de novo, para querer voltar para as práticas, para querer entrar em contato com aquele adolescente, que eu já não via mais, já não tinha encontro, já não andava mais com ele, né? E minha vontade era, eu comecei a querer voltar a essas práticas, querer entrar em contato com ele novamente, sabe? Foi nesse momento que um dia, dentro do meu quarto, isso mesmo, dentro do meu quarto, eu dobrei os meus joelhos. Eu dobrei os meus joelhos e eu falei em pensamento com Deus. Eu fiz uma oração sincera, porém foi em pensamento, mas o Senhor, a Bíblia diz que de longe Ele entende os nossos pensamentos. E aí, eu em pensamento falei, Senhor, se é o Senhor mesmo que está me chamando, se é o Senhor mesmo, se o Senhor quer que eu te sirva, se o Senhor quer que eu seja um crente, se o Senhor está me chamando de verdade, tudo bem, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, mas Senhor, entra. Só que Senhor, me limpa de tudo. Me limpa de tudo, me limpa de todo esse sentimento, me lava de tudo, Senhor. Me faz alguém novo, me faz um crente de verdade. Irmãos, pode parecer mentira o que eu vou falar aqui, mas o Espírito Santo é quem testifica e me permite falar isso aqui. No outro dia, eu senti como se um boneco estivesse dentro do meu coração, trabalhando na minha vida. Daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma pessoa. E eu quero dizer muito claro aqui nesse vídeo que antes de eu aceitar Jesus, de eu entregar o meu coração para Jesus, eu levava uma vida assistindo filmes pornográficos, né, quando eu estava em pecado com esse adolescente. E durante a minha infância também eu comecei a assistir filmes pornográficos. Eu vivi uma vida assistindo filmes pornográficos. Naquela época, olha só, eu era uma pessoa mundana, né? Eu escutava músicas eletrônicas, eu amava escutar funk. Eu até dançava músicas eletrônicas também naquela época. Quem me conhece há muitos anos sabe, né? Talvez os meus amigos, né? Os meus amigos que quando eu era do mundo, que estiverem assistindo esse vídeo, vão poder escrever aqui nos comentários como eu era, né? E eu levava uma vida literalmente assim, mas a partir desse dia, irmãos, eu senti que como se fosse um boneco dentro de mim, era a presença de Deus, né? Eu senti literalmente Deus dentro de mim, trabalhando na minha vida. E ali, irmãos, a minha vida mudou por completo. E eu me lembro que após isso, eu não me lembro se um mês depois, 2 meses depois, a gente fez uma viagem com a igreja num hotel fazenda. E quando eu estava nesse hotel fazenda, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui comigo.
quando eu estava nesse hotel fazenda, eu tive uma visão. Deus apareceu para mim e eu me lembro muito bem, aleluia, eu sinto a presença de Deus muito forte aqui. Eu tive uma visão muito clara que Deus aparecia para mim, eu não conseguia ver Deus, eu sabia que era a presença de Deus, mas eu não vi Ele. Eu caí por terra, o meu espírito se prostrou, Ele pegou a minha mão e Ele fez assim, ó, eis que eu te entrego a chave da vitória. E ali, irmãos, a minha vida mudou completamente. Naquele momento, eu comecei a ler muito mais a Bíblia, né? Porque ali eu entreguei a minha vida para Jesus. E quando a gente abre o coração para Jesus de verdade, quando nós entregamos o nosso coração para Deus de verdade e sem particularidades, a nossa vida 100%, o nosso coração 100% para Deus, Ele entra e faz a obra. E eu me lembro muito bem que congregando ali no ano de 2013, no Brasil para Cristo, eu falei para Jesus assim, Senhor, eu quero saber o que é batismo agora. E eu me lembro muito bem, irmãos, porque essa é uma das experiências que Deus me deu. Eu já tive algumas experiências, já passei também por batalhas espirituais, que eu não vou falar nesse vídeo aqui, para não ficar muito longo, né? Mas já passei por batalhas espirituais depois, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você vai sofrer, você vai passar por perseguições com toda certeza. O inimigo vai lutar, mas maior que o inimigo é o Senhor que está conosco. E eu me lembro, irmãos, que uma vez eu estava tomando banho, né, depois de ter aceitado Jesus ali, eu falei para o Senhor, Senhor, eu gostaria de saber o que é o batismo. Né? E eu pensando, e eu ouvi uma voz, irmãos, como vocês estão escutando a minha voz de forma audível aqui. Eu ouvi uma voz doce e suave falar comigo assim, quando eu estava tomando banho uma certa vez no ano de 2013. Você quer saber o que é o batismo? Eu vou te falar o que é o batismo. Quando você chegar no seu quarto, abra a Bíblia no livro tal, capítulo tal, que eu vou te falar o que é o batismo. Eu escutei uma voz mansa e suave, e hoje eu entendo que essa voz era a voz do Espírito Santo. E ali, irmãos, eu corri, eu estava tomando banho, eu corri, fui até o meu quarto, e eu comecei a ler aonde o Espírito Santo havia me falado, eu entendi o que era o batismo, eu falei, então eu quero batizar. E ali, naquele momento, eu falei com Deus assim, Senhor, se o Senhor quer mesmo que eu batize, Senhor, coloca uma alegria no meu coração, coloca uma alegria grande no meu coração, como testificação de que o Senhor quer que eu batize, né? E ali, irmãos, o Senhor derramou uma alegria tão grande que eu ia chorando para a escola. Eu estudava à noite, trabalhava durante o dia, e eu ia para a escola, eu estava chorando, eu chorava muito, e eu não entendia o que era aquele sentimento, mas era a minha oração que foi respondida por Deus. E naquele momento, irmãos, eu cheguei até o pastor, que é o pai do meu cunhado, o pastor Walter Cites, que com certeza eu vou mandar meu testemunho também para ele, que Deus te abençoe, pastor. Eu cheguei nele, ele vai se lembrar com certeza, e eu falei, pastor, eu quero batizar, eu quero batizar, eu quero batizar, eu quero. Ah, você quer batizar, Miqueias? Eu quero. Eu insisti com ele muito, até que ele me batizou nas águas, fui batizado, irmãos, e porque o batismo, ele é um mandamento bíblico, né? E ali eu me batizei nas águas no dia 13 de outubro de 2013. E ali, irmãos, comecei a servir a Deus e passei por batalhas com toda certeza. E eu quero esclarecer algumas dúvidas que pessoas têm, né? Hoje eu sou casado, irmãos, faz 8 anos, vou fazer 8 anos de casado, eu tenho uma filha de 6 anos, maravilhosa, uma esposa maravilhosa. O Senhor me deu uma família. Irmão Miqueias, e hoje você tem sentimento, né, por outros homens? Como que é a sua vida hoje? Não, irmãos, não existe sentimento nenhum quando você se entrega para Jesus de verdade. Você tem provas bíblicas, Miqueias, de que tudo isso passou? Com certeza, quando João olha Jesus passando, o que a Bíblia nos diz? João fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós temos um encontro real com Jesus, Ele tira todo sentimento, todo pensamento, todo desejo, tudo que é contrário à vontade de Deus, Jesus Ele tira, Jesus Ele liberta. Mas por quê? Porque a minha entrega foi total para Jesus, a minha entrega foi total para o Senhor Deus. O que existe hoje, irmãos, é batalha espiritual, porque nós estamos numa guerra espiritual. A Bíblia diz que o diabo ele lança nas nossas vidas dardos inflamados. Então sim, com toda certeza, eu já passei por batalhas onde o inimigo diversas vezes, principalmente quando eu trabalhava fora de casa, né? Quando eu trabalhava fora de casa,
muitas vezes, quando eu pegava ônibus, né, eu já passei por batalhas muito fortes que o inimigo tentou me jogar com certeza de volta no erro, no pecado. Inclusive, em outra oportunidade eu vou contar, uma vez o inimigo, ele tentou também, quando eu era solteiro ainda, me jogar num laço de adultério, e foi uma batalha tão grande, tão intensa, que eu pedi a misericórdia de Deus. Mas foi bem numa época, irmãos, que Deus me fez uma promessa muito grande, e o diabo ficou furioso. Então assim, hoje nós passamos por batalhas espirituais sim, irmãos. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos em guerra, né? Batalhando espiritualmente contra as potestades, os principados, né? Então não vou ser hipócrita aqui e falar para os irmãos, não, irmãos, hoje é tudo mil maravilhas. A gente passa por batalhas espirituais, e o diabo vai tentando lançar dardos inflamados, e a Bíblia diz, né, que se eu atender a iniquidade no meu coração, existe se não me falha a memória, um salmo, né? O escritor dos salmos, ele disse, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, ou seja, não ouvirá a minha oração. Então, se eu atender a iniquidade no meu coração, obviamente o inimigo precisa de brechas para entrar. Porém, hoje, irmãos, não existe mais sentimento, né? Eu amo a minha esposa, nós temos um casamento maravilhosamente abençoado pelo Senhor Deus, glória a Jesus. Com certeza eu vou querer gravar um vídeo dela aqui falando como é o nosso casamento, porque Deus, ele faz isso, irmãos. Deus, ele me tirou do lamaçal do pecado, da vida de erro, da vida de pecado que eu vivenciava, e me deu uma família, me deu uma filha, porque Ele faz obras maravilhosas. E o Senhor, quando nós nos entregamos para Ele, é por isso que a Bíblia diz, Deus diz na sua palavra, e Ele disse há muitos anos atrás, alguém escreveu para o nosso ensino, dizendo, e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu só tenho um encontro real com Deus quando eu me entrego de todo o coração. E Joel escreveu também, dizendo, convertei-vos ao Senhor com todo o vosso coração. Então eu preciso me converter com todo o meu coração para servir a Deus verdadeiramente, não é verdade? Glória a Jesus. Porque existem pessoas, irmãos, e talvez você seja uma dessa, você talvez tenha um familiar dizendo assim, eu não consigo me libertar, eu não consigo sair dessa vida de erro. Você consegue sim, porque Jesus, ele não despreza ninguém, e ele tem todo o poder para libertar, seja de vícios de filmes pornográficos, como eu assistia muito mesmo. Eu era viciado literalmente em filmes pornográficos, eu era viciado em funk, eu tinha uma vida literalmente no erro e no pecado. Mas a partir do momento que eu me entreguei para Jesus, o Senhor fez obras maravilhosas na minha vida. Hoje eu sou um homem casado, graças a Deus, né? Estamos aí, vamos completar 8 anos de casado. Eu quero dizer para você através desse vídeo, o Senhor Jesus, Ele é Deus. O Senhor Jesus, Ele pode nos libertar, Ele tem poder para nos libertar de todo tipo de pecado, de todo tipo de erro, sem deixar rastro nenhum de erro na nossa vida. Olharam para o homem gadareno, e a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo e falava pacificamente, ou seja, conversava normal. Um homem que tinha uma legião de demônios no seu corpo, porque é isso que Jesus faz, irmãos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus, Ele mesmo tem poder para fazer todas as coisas, porque o Senhor, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E eu quero dizer para você aqui, que está assistindo esse vídeo, talvez você como eu, estava numa vida de homossexualismo, e você olha para você e fala, não tem jeito para mim, eu não consigo me libertar. Outra vez na sua vida, você tem outros vídeos, outros vícios, mas eu quero dizer para você, através desse vídeo, o Senhor Jesus, Ele quer te libertar. O Senhor Jesus, Ele tem todo o poder. Basta você rasgar o seu coração. A Bíblia diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Rasgue o seu coração, fale para Jesus, fale com sinceridade, porque o Senhor vai te libertar totalmente de todo pecado, de todo erro, porque o Senhor não despreza ninguém. Nós não podemos menosprezar ninguém, irmãos, nós não podemos menosprezar ninguém. Mande esse vídeo para outra pessoa, comente aqui, glória a Deus, aleluia, irmãos, eu preciso da sua ajuda. Se inscreva no nosso canal aqui, se você gostou desse conteúdo, eu vou começar a postar mais vídeos aqui, porque nós vamos juntos mergulhar na palavra de Deus cada vez e cada dia mais, amém? Dê o seu like, por favor, me ajude, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas, porque a minha intenção através desse vídeo é que vidas sejam alcançadas pelo poder de Deus, que vidas sejam alcançadas através do meu testemunho para a glória de Deus, porque importa que Ele cresça e que eu diminua. A minha intenção aqui é essa, que o Senhor cresça e que eu diminua, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus, amém.
Glória a Jesus.